Bom, vocês estão me pedindo para eu falar sobre Lima Barreto, né? Eu me sinto, sinceramente, muita vontade a falar sobre Lima Barreto. Eu costumo até dizer que eu me pareço muito com Lima Barreto na minha vida, como professor, como intelectual, né? Como jornalista, né? Eu tenho 45 anos de jornalismo, embora tenha me afastado um pouco, não é? Há cerca de uns 8 anos, para me dedicar mais ao estudo de literatura. Então, eu me pareço muito com Lima Barreto. Somos negros, somos da senzala, né? Viemos do interior para a cidade estudar e encontramos uma série de dificuldades, não é? Eu não gosto muito de relatar as dificuldades que eu encontrei ao longo da vida como professor, como jornalista, né? Porque eu superei todas elas, as dificuldades que apareceram, então eu superei. O Lima Barreto, ele também superou, mas a gente, para superar essas dificuldades, a gente paga um preço muito alto, não é? Paga um preço muito alto. Você é capaz de ficar no ostracismo. O Lima Barreto chegou a ficar no ostracismo. Eu não fiquei, não. Continua ainda aí. Mas ainda há pessoas que jogam sujo contra você, por baixo, sorrateiramente, usam de vários argumentos para te derrubar, tá? Se no passado, por exemplo, eu era um neguinho metido, boçal, né? Hoje é de que as minhas posições são radicais, que eu sou muito apaixonado pelo que faço. É verdade que eu sou apaixonado pelo que faço e não vou deixar de ser. Se eu tiver de perder meu emprego porque sou apaixonado pelo que faço, perco com todo prazer. E eu sempre deixo bem claro nos lugares onde eu trabalho, né, as pessoas que momentaneamente me comandam, né, hierarquicamente, dentro das relações de emprego, eu sempre deixo bem claro a elas que jamais vou mudar de posição, né? Eu procuro ser um cara bem humanista nesse sentido. Ideologicamente não sou sectário, não sou maniqueísta, mas minhas posições de identidade, né, de etnicidade, minhas posições intelectuais, eu não vou mudar absolutamente para satisfazer ninguém. Não gosto de oba-oba, né? De oba-oba entre companheiros, de oba-oba com alunos, de oba-oba com direção de escola. E o Lima Barreto também era assim, pô. Lima Barreto acreditava, um humanista. Eu acredito, posso até modificar minhas ideias, mas eu acredito que eu tenha muitas essas ideias de humanismo, né? De humanismo, e procuro desenvolver meu trabalho nessa perspectiva. Então, eu me sinto muito à vontade para falar de Lima Barreto e gostaria de, nessa sequência que nós vamos debater, nessas publicações que nós estamos fazendo, que essa é a primeira, né? Vamos falar bastante do Lima Barreto. Bom, a pergunta que me foi feita foi assim: professor, o que é que o senhor acha de Lima Barreto enquanto escritor, enquanto intelectual, e quais são as possibilidades que ele tem, a obra dele tem, de aparecer no vestibular? Bom, eu diria que as possibilidades são as maiores possíveis, porque Lima Barreto é uma referência, né, na cultura brasileira, uma referência singular, como é um Drummond, um Bandeira, né, um Álvaro de Azevedo, um Gregório de Matos. Então, quem vai fazer vestibular e quem vai se preparar para a vida, porque eu acredito que há assim, um certo equívoco, né, nessa questão do ensino médio, que é onde eu tenho trabalhado com mais assiduidade, é de que o aluno é preparado para resolver questões no vestibular. E agora com essa história do Enem, né? Eu acho que os alunos, os meninos no ensino médio devem ser preparados para ser um cidadão na vida. Eu, por exemplo, quando eu estudei no segundo grau, eu não fui preparado para fazer vestibular. Eu fui preparado para ser um cidadão. Sei que um cidadão, e num quarto ano, podemos assim dizer, fui preparado para exercer uma posição técnica.
Tanto que eu me formei em contabilidade, em técnico de contabilidade. Mas a minha posição sobre o ensino de segundo grau é que o ensino de segundo grau, ele deve estar assentado numa formação humanista do cidadão, né? Quer dizer, você tem que aprender todos os mecanismos que fazem a sociedade funcionar numa perspectiva humanista. Então, nesse sentido, eu acho que o Lima Barreto interessa não somente a você que vai fazer vestibular, mas o Lima Barreto interessa a você que é brasileiro. Se interessa aqueles brasilianistas, né? O pessoal que vem de fora estudar no Brasil, pô, não interessa o brasileiro. E a grande referência para você estudar Lima Barreto, alcançar a ideologia literária, a ideologia intelectual, política de Lima Barreto, seria os livros dele, os romances, né? Os romances, os contos, as crônicas. Mas nesse exato momento eu diria que você, com um conto só, um conto, não precisa mais outra obra, você teria uma referência do que é e qual é a visão que Lima Barreto tinha sobre a sociedade brasileira da época dele, e que absolutamente não mudou. O Brasil continua tal qual ao final do século XIX, começo do século XX, tal qual Lima Barreto coloca ao longo das obras dele. Mas um conto que chama-se O Homem que Sabia Javanês, este conto é a cara do Brasil. E eu diria mais, viu? Não é só a cara do Brasil, é a cara do Brasil de hoje. É isso que eu estou vendo aí, né? O sistema político aproveitador, uma classe dirigente dominante, falha, fraudulenta, salvo raríssimas exceções. Então eu diria que O Homem que Sabia Javanês é o conto que espelha o Brasil. E numa próxima oportunidade nós vamos falar sobre esse conto. E depois vamos falar sobre Crispim Policarpo Quaresma, Os Brusundangas, Recordações do Escrivão Isaías Caminha e outras obras dele, tá? Um abraço, espere por nós que chegaremos lá.